Agora deu o aceite, a gravação iniciou, mas o Hugo saiu da sala. Não sei se tem alguma configuração de privacidade, mas enfim, agora sim está gravando. Muito boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa atividade, este mini curso, Metodologias e Ensino de Geografia, Gamificação no Jamboard, que será ministrado pela professora Alana Junília de Paula, que logo ela fará a devida apresentação. Professor Hugo, seja muito bem-vindo de volta. Eu não sei por qual razão, no iniciar a gravação, você foi ejetado da sala, tá? Não foi algo do nosso comando aqui, nada passou pelo PIP, talvez alguma configuração de privacidade. Reforço o agradecimento em nome do PIP, Programa de Inovação Pedagógica da Geografia da Universidade Federal Tocantins, pela participação de todos e todas aqui. A gente vai conversar um pouquinho, se apresentar rapidamente, antes de passar a palavra à professora Alana Junília. E de antemão, colegas, reforço que essa atividade faz parte do ciclo de atividades do PIP de 2021. Muito em breve nós teremos, informo a vocês em primeira mão, um curso de formação continuada para professores de geografia, que será aberto a professores e professoras de todo o país, que terá seu início no final de setembro, com 7 encontros, uma carga horária aproximada de 25 horas, e também informo que a certificação de hoje, gente, ela está condicionada à realização da inscrição, coisa que todos vocês já fizeram no site da plataforma Evento da UFT, e ao simples clicar em um link que será disponibilizado no chat na segunda metade do referido mini curso, certo? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Valérios, do curso de Geografia da Universidade Federal Tocantins e coordenador do PIP Geografia. Eu vou fazer uma chamadinha oral aqui rapidamente, tá, gente? E aí eu peço só que vocês se apresentem e digam de onde estão falando. Vou começar aqui, eu vou pular a Alana, tá? Que pela ordem alfabética a nossa palestrante é a primeira, mas eu vou deixar ela para o final. Ana Paula Sarmento, boa tarde, Ana. Bem-vinda. Boa tarde. Você fala de onde, Ana? De Ananindeua, Pará. Muito bem. Mais um estado para a gente marcar no nosso mapa aqui. Muito bem-vinda. Obrigada. Andréia Brito, boa tarde. Andréia? Andréia está respondendo pelo chat. Andréia é bolsista do PIP Geografia aqui da UFT. Pelo visto, está com problemas na internet, Andréia? Probleminha de áudio. Beleza. Antonimar Freitas. Boa tarde, Antonimar. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. De onde você fala, Antonimar? Falo de Comodoro, Mato Grosso. Mato Grosso, maravilha. Muito obrigado pela presença, Antonimar. Eu que agradeço. Carmen Ribeiro. Boa tarde, Carmen. Bem-vinda. Boa tarde. Eu falo aqui de Goiânia. Eu sou aluna de Geografia da UFG. Ah, maravilha. Saudades da Geografia da UFG. Um abraço, Carmen. Seja muito bem-vindo. Charles Wagner. Como vai, Charles? Tudo bem? Olá, boa tarde. Bem, graças a Deus, tudo ok. Estou falando aqui de Palmas, Tocantins. Ah, eu também estou falando de Palmas, viu, Charles? O Charles é bolsista do PIP Geografia do UFT também. Obrigado por estar conosco, Charles. Pela ordem alfabética aqui está a coordenação Madre Francisca Vespertino, mas aí eu peço que o colega que está usando esse login se apresente, né? Talvez não comece com a letra C, mas está tudo certo. Boa tarde, coordenação. Coordenação, Madre Francisca, nos escuta? Coisas da internet, às vezes, né? Cíntia Arruda, boa tarde, Cíntia, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, sou aqui na coordenação também, na Escola Madre Francisca, em Goiânia, participando aqui juntamente com o professor, diretor Hugo. Perfeito, Cíntia. Mais uma representante do grande time Madre Francisca. Muito obrigado pela sua presença. Denison Ribeiro, boa tarde, Denison, tudo bem? Boa tarde, colegas. Sou bolsista do PIP, estou falando aqui de Chapada da Natividade, Tocantins. Isso aí, Denison, sempre com essas bonitas
esses Alpes aí no fundo, né? Representando o clima Denis, eu fresco. demorei muito tempo para entender como é que colocava fundo no vídeo. Meus alunos todos colocam e eu me achava uma velha, porque eu não conseguia. E eles me ensinaram. E eu demorei mais tempo ainda para entender por que o povo coloca fundos com neve no Tocantins, sabe, Alana? Mas aí eu presumo que seja uma dimensão psicológica, assim, da gente tentar imaginar que não precisa estar aos 49 graus que a gente tem hoje, mais ou menos, aqui. Deve ser Aqui por no isso, Ceará, né? então, nem precisa. Eu ia ficar louca se fosse. Bem-vindo, Denison. Muito obrigado. Djalma. O Djalma tem uma internet que nos desafia, Djalma. Mas vamos lá. Será que hoje dá certo? Boa tarde, Djalma. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Me chamo Djalma, sou aqui de Silvanópolis, Tocantins. Sou aluno do 8º período de Geografia, formando agora também em dezembro. E bolsista do PIP também, juntamente com o professor Daniel e os colegas. Muito obrigado, Djalma. Que bom que hoje sua internet foi só falar que ela colaborou. Obrigado. Valeu, professor. Elaine Antunes, boa tarde, bem-vinda, Elaine. Boa tarde. Sou coordenadora pedagógica da EAJA, da escola do professor Hugo Gabriel, tá? Que legal. Professor Hugo, muito obrigado. Você trouxe a van lotada de colegas, né? A gente fica muito, muito honrado. Os colegas da Madre Francisca sejam sempre muito bem-vindos e tenho certeza que vocês têm na gestão de vocês aí um dos melhores professores do país. Muito obrigado, Elaine. Seja muito bem-vindo. Érica, boa tarde, professora Érica, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Olha, tem uma Érica com E e uma com H. Eu vou chamar com E agora só para evitar problemas, tá, Érica com H? Não, eu que confundi aqui, é com a E mesmo. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Boa tarde, falo aqui de Palmas, Tocantins. Que bom que tem uma xará aqui, né, Érica? Prazer em conhecê-la também. Eu sou professora no Instituto Federal, né, tô falando aqui de Palmas, Tocantins, e tô contente aqui em ver vários colegas, né, amigos aí da geografia, né, muito bom estar aqui. Muito obrigado, professora Érica com E, seja muito bem-vinda também. Professor Francisco Edinardo, boa tarde, Edinardo, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Francisco Edinardo, eu sou professor de Geografia aqui no IFRN, no campus Natal Central. Falo direto aqui da esquina do Brasil e de Natal, baixo de 29 graus. Muito obrigado pela oportunidade desse curso, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, muito bacana para a gente. Muito obrigado. Obrigado a você pela presença, professor Edinardo. Uma alegria reencontrá-lo nessa caminhada geográfica. Gilson, boa tarde, Gilson Ribeiro, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gilson, sou formado em Geografia pela FRJ, sou professor de Geografia na Educação Básica e estou aqui para aprender um pouquinho com os colegas. Prazer. Todo nosso, Gilson, seja muito bem-vindo. Érica, agora sim, Érica com H, Érica Souza. Agora sim. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu falo de Juiz de Fora. Já sou licenciada de Geografia aqui na UFJF. Que legal, Érica. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda também. Agora o Emerson Gustavo. Boa tarde, Emerson. Tudo bem? Boa tarde. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. Beleza. Se alguma coisa acontecer com a conexão da palestrante, ela corre aí para te encontrar, né, Emerson? Temos um ponto de apoio democraticamente eleito em Fortaleza. Que maravilha. Acho que tem mais, viu? Não é só o Emerson, não. Imagino que tenha mais mesmo. Acho que a delegação cearense aqui também está em peso. Muito obrigado, Emerson. Seja muito bem-vindo. Hugo, professor Hugo Gabriel, a pessoa mais citada aqui nessa sala até o momento. Boa tarde, professor Hugo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu cara. É bom ter amigo, né, rapaz? O pessoal acredita nele, não. Gente, muito boa tarde. Bom demais estar com vocês, tá? Agradecer demais a participação. A equipe do Madre Francisco. Ainda tem mais gente que não se apresentou, mas ainda tem mais um professor aqui da delegação. E que bacana, tá? Parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, né? E é muito bom congregar geograficamente essa galera para uma formação, para uma discussão e para a troca de experiências. Então, a animação é muito grande e a disposição por fazer. Parabéns para todo mundo e vamos para frente.
Muito obrigado pela gentileza, Hugão. Um prazer te encontrar aqui também. E aos colegas do Madre Francisca, essas atividades de formação continuada que nós estamos pensando, todas elas são trocando figurinhas, fazendo bate-bola também com o professor Hugo, que está na gestão de uma escola pública tão qualificado como é o Madre Francisca, né? Então é importante saber que a gente não tira do nada essas atividades, elas são sempre pensadas e dialogadas com os demais colegas. Um prazer tê-lo aqui conosco, Hugão. João Clécio, boa tarde, João Clécio, bem-vindo. Ficou sem áudio. Sim, eu falei que o colega estava sem áudio e eu fechei o microfone, né? É uma coisas do ensino remoto, né, gente? Quem nunca, né? Me desculpe. Tá? Eu estava aqui narrando o que o João Clécio escreveu para a gente no chat, que ele está com um probleminha no áudio, que ele é de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, estudante de Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, EAD. Muito obrigado, João. Um grande abraço aos colegas do Rio Grande do Norte. Jocelane Rabelo, boa tarde, bem-vinda, Jocelane. Boa tarde, obrigada. Eu sou professora de Geografia da Educação Básica, trabalho na Escola Municipal Madre Francisca também, né? E sou mestranda em Educação Básica pelo CEPAI na UFG. Que legal, seja muito bem-vinda, Jocelane. Mayra Nayara, a colega que abriu a sala aqui hoje à tarde. Tudo bem, Mayra? Oi, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou um pouco ansiosa, cheguei cedo. Eu sou de Piripiri, Piauí, sou formada em Geografia também, pela UESP daqui do estado, e atualmente eu sou mestranda da UFG, na linha de Geografia, ensino de Geografia, pelo IESA. Perfeito, Mayra. Está em uma ótima escola de pós-graduação do ensino de Geografia. Sou muito suspeito para falar, inclusive. Né? Muito obrigado, Mayra. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pela oportunidade. Paola. Boa tarde, Paola. Tudo bem? Que alegria te ver aqui. Oi, boa tarde, professor Daniel, boa tarde, colegas. Eu sou a Paola, sou professora de Geografia também na Educação Básica. Agora estou trabalhando com sextos e sétimos anos do ensino fundamental, então eu entendo a professora Alana quando ela diz que está afônica, porque é muito frequente, né? Eu falo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, então acho que ninguém, por enquanto, né, de Porto Alegre. Então a gente está bem representado em várias regiões do Brasil, é muito bacana ter esses momentos de troca. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Paola. Seja muito bem-vindo uma vez mais. Agora seria o projeto de inovação pedagógica, o PIP. E o mais legal é que quem está com esse login é o Pedro. Então, pela ordem alfabética, seria o Pedro de qualquer forma, né? Então, Pedro, vai aí, Pedro. Nosso monitor oficial da atividade. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu sou um MIP, né, desse projeto de inovação pedagógica. Estou no 7º semestre do curso de Geografia, bacharelado. E boa tarde a todos. Muito obrigado, Pedro, pela sua disponibilidade em nos auxiliar a professora Alana nessa sessão, seja bem-vindo. Raila, boa tarde, Raila, tudo bem? Seja muito bem-vinda e receba o nosso abraço solidário, Raila. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada, professor. É para me apresentar agora? Isso, por gentileza. Então, pessoal, meu nome é Raila. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras e sou tutora do programa de inovação pedagógica da Geografia. Raila, obrigado pelo teu esforço estar aqui, tá? A Raila teve uma perda familiar recente. Fique muito à vontade, Raila, se você não puder ou não quiser estar conosco hoje à tarde, tá? Você tem nossa compreensão e nosso carinho, certo? Tá bom, professor, muito obrigada. Obrigado a você por estar aqui, apesar de tudo. Boa tarde, Renato. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Renato, aluno do 8º período de Geografia, licenciatura, Campus Porto Nacional, e estou aqui na Zona Rural do Porto Nacional. E é isso aí. Debaixo de uma árvore, pegando essa sombra, que na sombra está só 43, né, Renato? Porque na sombra está 43, dentro de casa deve estar uns 48, 49. Isso, por aí. Bem-vindo, Renato. Obrigado pela presença. Obrigado. Ronisson Pereira, boa tarde, Ronisson. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Eu falo aqui de Goiânia também, junto com da Carmen também, aí, que ela tinha falado já, né, aqui da UFG, do IESA.
E sou estudante também de geografia aqui da UFG. Maravilha, Ronison. Muito obrigado pela sua presença. Por nada. Solange, boa tarde, Solange, bem-vinda. Boa tarde, professor, obrigada. Eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, sou aluna do doutorado no Paraná, na Unicentro, da professora Marquiana, e resido em Santa Catarina, então estou representando Santa Catarina, pelo jeito, só eu. E grata por me aceitar no curso. Imagine, Solange, um prazer. Seja bem-vinda, dê um abraço uma vez mais da professora Marquiana, nossa querida colega e amiga. Não posso dar um abraço, professor, mas virtualmente eu farei. Não, sim, estamos todos acostumados com a ideia de... Acostumados não, mas talvez conformados com a ideia de que nesse período só os abraços virtuais, né? Sim, sim. Não nos satisfazem, mas é o que temos, né, professora Solange? É o que temos. Espero que em breve tenhamos muito mais do que isso. Muito obrigado, Solange. A Vanúzia, eu vejo duas Vanúzias aqui, mas eu creio que seja a mesma, só conectada em dois equipamentos, né, Vanúzia? Exatamente, boa tarde. Estou quase Boa igual a tarde. professora, completamente rouca. Eu falo de Barra do Garças, no Mato Grosso. Aqui também é assim, de 48 graus a 50 graus na sombra, tá? Então nós estamos bem acostumados com o sol. Eu sou graduada em Geografia e em Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso e atuo na educação básica desde o ano passado na Geografia. Muito obrigado e espero aprender muito com vocês. Muito obrigado, Vanúzia. Obrigado pela sua participação. Abraço aos colegas do Mato Grosso. Viviane dos Santos Souza. Boa tarde, Viviane. Olá, boa tarde a todos. Também sou de Fortaleza, Ceará. Amiga pessoal da professora Alana. Importante. E também sou aluna do curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará. Perfeito, Viviane. Muito obrigado pela sua presença. Temos um segundo ponto de apoio em Fortaleza, que ótimo. Está tudo correndo muito bem. Seja muito bem-vindo, Viviane. E para finalizar aqui, o Wanderson da Costa. Boa tarde, Wanderson. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sou o Anderson, sou estudante do 4º período de Geografia na Universidade Estadual do Piauí. Estou falando da cidade de Timon, Maranhão. Fica no leste do Maranhão, a região dos Cocais. Espero que esse curso seja mais um momento de construção de conhecimentos de pontes. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Anderson. Um prazer tê-lo aqui também. Na minha contabilidade, que a gente passou de 10 estados representados aqui na tarde de hoje, isso é muito legal. E ao mesmo tempo, né, professora Alana, sem nenhuma pressão, mas também nos imputa uma responsabilidade, né? Sim, estou ficando nervosa. De trocar com tantos colegas queridos, especiais, experientes e qualificados. Do país todo. Mas isso é muito bom, né? É bom quando a gente consegue reverberar nossas ideias para além da nossa caixa e ter a possibilidade de trocar a partir de tantos lugares geográficos e de fala, por vezes, que são distintos e plurais, né? Sem mais delongas, gente, eu passo a palavra, então, à professora Alana Junília de Paula, que é a nossa mediadora desse mini curso. E, professora Alana, como eu falei, eu não iria fazer nenhuma apresentação formal sua e vou cumprir isso. Pontuo apenas a nossa gratidão, nosso carinho, professora Alana, pelo aceite do convite. Esse mini curso, como vocês sabem, ele estava previsto para ser realizado na última quinta-feira. Por uma questão de saúde da professora Alana, não foi possível, e nós comemoramos e celebramos o seu pronto restabelecimento. Professora Alana, que bom que você está bem, não apenas pelo fato de você poder ministrar essa oficina, mas pela dimensão humana do processo como um todo, que a gente quer você e todos os colegas sempre bem. Uma vez mais, professora Alana, seja muito bem-vindo à Universidade Federal Tocantins e a este mundão tão bem representado aqui por professores e professoras de todas as partes do país, ansiosos para te ouvir. Professora Alana, é com você. Gente, boa tarde. Vou apresentar aqui, para começar logo apresentando o material, porque a minha apresentação também está lá. Acho que todos estão vendo, né? Está sim, Alana, está projetado em tela inteira. Boa tarde, meu nome é Alana. Vou passar e depois eu vou voltar de novo. Eu sou cearense, formada em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Eu sou professora de Geografia atuante. Em toda a minha carreira, assim, não tenho tanta experiência, porque eu tenho 25 anos, essa carinha de 18, mas na verdade é 25. Eu já trabalho como professora desde 2016. Eu entrei, fui pelo meio público e agora eu estou no meio privado. E eu, junto com a minha
aliás, minha formação, né, com o final da graduação, eu comecei a pós-graduação. E a minha pós-graduação, ela é em metodologias do ensino de geografia e meio ambiente, que é o que eu estudei no meu TCC, que é que eu vim estudando nos últimos semestres da faculdade e é o que eu gosto de estudar, né? Digamos assim, fui pela área mesmo que eu queria estudar, que eu gostava de estudar, que me dava um anseio muito grande de estudar. É o que eu estudo hoje e é o que eu vou tentar ensinar e aprender junto com vocês. Muitos de vocês falaram que estavam ansiosos para aprender comigo, mas na verdade eu acho que isso é um momento de troca. Não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui para aprender também com vocês bastante. Eu acho que pela minha vaga experiência e pela vasta experiência de vocês, eu tenho muito mais a aprender. O objetivo dessa oficina é compreender a metodologia imersiva a partir da gamificação no ensino de geografia, com o Jamboard, que é uma ferramenta que foi lançada pelo Google, né, no começo de 2020, junto com o boom da pandemia. Ela se virou uma ferramenta educacional, porque antes ela era uma ferramenta corporativa. Então, a gente, quando vai tentar entender essa metodologia imersiva, que é a gamificação, a gente também tem que entender um pouco do que era o Jamboard. Então, voltando para cá, só para dar nomes à nossa oficina, porque não é minha só, né, é nossa. Metodologias de ensino de geografia, a gamificação no Jamboard, né? É um oferecimento do PIP Geografia. Já agradeço aqui ao Daniel pela oportunidade, que falou, comecei a seguir o Daniel no Instagram, porque ele ele divulgava, né, as segundas geográficas, e no final da graduação eu estava, meu Deus, não tenho nada para fazer, e assistir às segundas geográficas, e para mim era uma experiência ímpar. Então, fiquei muito, muito, muito grata por ele ter falado comigo, ter feito esse convite, né? Vamos lá. Eu dividi essa oficina em uma parte teórica, para a gente entender mais ou menos a teoria, e a prática. E, na verdade, ela é uma oficina tão simples, é uma metodologia de ensino tão simples, que eu acredito que em qualquer momento da vida de vocês, se não fosse eu, vocês iam entender e aprender um pouco e se estimular com o Jamboard, né? Principalmente para quem está no ensino híbrido agora, que está no presencial e no online, ao mesmo tempo, com quase 40 alunos, enlouquecendo, né, a vida de professor, ensino fundamental principalmente. E aí, essa proposta de gamificação no Jamboard tenta aprender mais os alunos, envolver mais os alunos e diminuir essa carga tão pesada que é o ensino híbrido. Então, como eu falei, compreender a metodologia imersiva a partir da gamificação no ensino de geografia com o Jamboard como ferramenta. Toda essa minha oficina, ela é baseada em a minha pesquisa também, atualmente, né, na pós. Ela é baseada nas metodologias inovativas, né? Inovativas. É um livro de 2 professores, o André Filatro e a Carolina Cavalcante, que inclusive irei sortear um para vocês no final. Esse livro, ele traz uma proposta de entender as metodologias de ensino de forma geral, não na geografia, certo? De forma geral, e tentar apresentar dentro de um mundo novo, de uma 4ª revolução, digamos assim, industrial, técnico-científico, né, as propostas de metodologias. Eles trazem algumas críticas, né, para quem estuda e para quem está fazendo pesquisa a respeito dessa proposta, desse livro, como eu. Ele traz uma visão bem corporativa, que às vezes é a crítica de quem lê o livro, mas ele também traz uma proposta muito educacional e construtiva, né? Não é só colocar essas metodologias ativas dentro de um ambiente escolar, porque a gente sabe que o ambiente escolar privado, ele tem 1 milhão de oportunidades e de ferramentas mais do que o ensino público, né? Digo isso porque eu também estou inserida dentro do ensino público, e ele traz umas propostas, digamos, um pensamento crítico para a gente refletir sobre também o ensino público, né? Sobre a possibilidade de colocar metodologias inovativas dentro do ensino público, mesmo não tendo todas as ferramentas que o ensino privado possa vir a ter.
Então, o nome do livro é Metodologias Inovativas na Educação Presencial, à Distância e Corporativa. Também trabalha muito o ensino híbrido, que é o que me chamou a atenção, que é o que me prendeu e fez assim, eu vou pesquisar isso, porque como professora eu preciso fazer isso. Então, vamos lá. Essas metodologias inovativas, elas trabalham muito a questão da metodologia ativa, né? E a gente entende lá no livro que tudo que coloca o aluno como protagonista é uma metodologia ativa. Então, a metodologia imersiva, ela é uma metodologia ativa. Porém, ao discorrer o livro, a estudar, a entender as metodologias inovativas, a gente vai perceber que tem uma segmentação, né? Uma diferenciação nessas metodologias. Então, eu poderia classificar a metodologia imersiva como metodologia ativa? Dentro dessa segmentação, não. Metodologia ativa é uma coisa, metodologia imersiva é outra. Trouxe só o significado de imersão, que é ação, mergulhar, né, transpor até, que vai ter muito a ver com o objetivo da metodologia em si, que é a ação de transportar o aluno em uma situação de aula, né? Mesmo em situações presenciais, tentar transpor o aluno em uma situação de idealização envolvendo a realidade. A metodologia imersiva é isso, ela tenta transpor, mergulhar o aluno em um determinado assunto, tentando estimular ele o prazer de entender esse conteúdo, né? Não só entender, inclusive eu fiz uma proposta dentro da minha pós, né, já na escola que eu trabalho, que não deu certo. A metodologia imersiva, ela também tem isso, né, de não dar certo, de tentar transpor os meus alunos a entender os países latinos. O que é que a gente fez? Tentamos criar uma realidade aumentada, junto com o TI da escola, né, sobre os países latinos. Chamou a atenção dos alunos, de alguns sim, de outros não. Não era interessante para ele entender sobre os países latinos. Inclusive, eu fiquei bem frustrada, porque foi algo que rendeu muita me deu muita dor de cabeça, só que para outros deu super certo, né? E vocês vão ver, quando eu for passando os slides, que essas metodologias imersivas, junto com a gamificação, é isso, é entender que nem sempre os resultados serão positivos. E sempre tentar buscar melhorar, né? Como professor, como um todo, é isso. A metodologia imersiva, né? Ela também traz essa realidade imersiva que junta realidade e idealização e realidade. Que seria a idealização, tentar idealizar um espaço e tentar trazê-lo para perto de você o máximo possível, no caso, para perto do aluno, né? O máximo possível mesmo. Trabalhar, por exemplo, continuando nesse assunto de países latinos, a questão mais física dos países latinos, o relevo dos países latinos, tentando trazer o mais próximo dos alunos possível, para tentar fazer com que ele se interesse por aquele assunto, para que seja um assunto que ele não vá se perguntar, para que eu vou querer aprender isso, né? Mesmo assim, dentro da metodologia imersiva, a gente precisa de uma formação continuada. Nas escolas que eu trabalho, eu dei essa oficina, né, mas já foi de uma forma mais generalizada, porque eu sou professora de geografia de lá, então não podia faltar tanto para geografia, né, então foi mais específico. É complicado, porque eu não tenho uma formação completa para chegar e dar todo tipo de metodologia, tentar estimular os professores a entenderem certo tipo de metodologia, até porque acredito bastante que, inclusive, a Viviane, que é a minha amiga que está aí, que ainda cursa Geografia, licenciatura na UES, ela vai, talvez, se identificar com a minha fala, né, de que, às vezes, falta experiência, falta essa preparação do professor, de preparar o professor para esse tipo de metodologia, né. Estimular ele a metodologias, dar o aparato, todo o aparato possível a ele em relação a essas metodologias. Inclusive, a metodologia imersiva é uma coisa que a gente não viu na geografia, né? Eu, particularmente, não vi. O máximo que eu cheguei perto da metodologia imersiva foi da metodologia ativa, e como eu falei para vocês, não é a mesma coisa.
Então, a inserção de metodologias no currículo de licenciatura é muito importante, principalmente agora que a gente tem que se virar em 2 professores ao mesmo tempo no sistema híbrido, para fazer com que quem está em casa preste atenção na aula, para fazer com que quem está na sala preste atenção na aula, e fazer com que a gente, professor mesmo, nos estimule com a nossa aula, né? Nossa aula não seja só mais uma aula, que com o tempo isso vai ficando cada vez mais difícil. Eu trouxe aqui o processo de aprendizagem imersiva e uma citação que eu sempre faço. O meu TCC ele está disponível na biblioteca virtual da UES, para quem quiser ler, né? Eu trabalhei com cartografia social e o espaço vivido, e eu trouxe mais uma vez esse conceito que a Helena Calai trabalha, que é o espaço vivido dos alunos. E tentar trazer a aprendizagem imersiva para os alunos também tem a ver com o espaço vivido, né? Quanto mais você estimular o aluno a colocar para jogo, para game, o que ele tem dentro da bagagem dele, da bagagem de rotina, da bagagem emocional, vai ser mais importante para o processo de ensino e aprendizagem, e o que ele tem para lhe oferecer também, para fazer com que você tente em algum momento, né, usar aquilo ao favor da aula. Então, entender o espaço vivido, inserir o aluno com o espaço vivido dentro da aprendizagem imersiva é muito importante. Um exemplo disso, vocês vão ver, eu trouxe a exemplificação, eu trabalhei o mapa do Super Mario com os meus alunos, né, para eles tentarem entender um pouco sobre processo de horizontalidade, né, esquerda, direita, que é muito importante na geografia, e trabalhei o espaço vivido deles. Antes de eu apresentar o mapa do Super Mario, o que é que eu fiz? Eu apresentei uma foto da escola, que era algo que eles já conheciam, de cima ainda mais, né, pelo Google Earth. Eles se identificaram demais, e aí a gente foi tentando entender todo esse espaço vivido. Depois eu levei para o Super Mario, para o mapa do Super Mario. Cada um desenvolveu o seu mapa, fazendo o que eu pedi lá durante o trabalho, e foi bem mais efetivo, né? Eles primeiro se identificaram com o mapa da escola, depois eu coloquei lá no Super Mario um mapa bem virtual, e deu super certo. Objetivos construtivos, né? A diminuição dos erros ou a aceitação dos erros e aprender a perder. Aqui eu já começo a entrar num pouco do conceito de gamificação, porque essa metodologia onde a gente insere alunos de 11, 12, 13, 14 anos, para eles tudo é competitividade. Tentar diminuir esse processo de competitividade dentro dessa metodologia é muito importante, porque senão vai virar uma competição. O processo de aprendizagem vai ficar muito complicado, dificilmente o aluno vai aprender aquilo como algo positivo, e ele vai só tentar competir cada vez mais. Então, um dos objetivos construtivos é tentar diminuir esse problema de competição e levá-los a aprender com os erros sempre, né? O aprender a perder. Estimular a interação dos alunos com o conteúdo, com o professor e com os alunos. É um processo de interação. O aluno, ele é o protagonista, ele tem que interagir para ele ser um sujeito ativo, né? Porque, como eu falei lá no início, a gente está falando de metodologias inovativas. Então, o aluno, ele é o centro dessa metodologia, ele precisa interagir, porque é o momento que ele interage, você consegue desenvolver todo o processo de planejamento do que essa metodologia oferece. E aí, olha, eu trouxe uma citação de Carolei, que é, inclusive, um dos autores que eu mais leio na pós-graduação, que é: o aluno precisa interagir porque ele é um indivíduo ativo, né? Trabalhar o aluno como um indivíduo ativo, a partir do momento que você percebe isso, normalmente nas suas aulas, nas minhas, pelo menos, né? Quando eu dou voz ao aluno, quando ele pode falar algo que ele viveu, ou então um exemplo, por mais que ele ache que é besta, de alguma forma vai me ajudar a colocá-lo dentro dessa metodologia imersiva, né? A transpor ele. São exemplos de metodologias imersivas, a realidade virtual e a realidade aumentada. Realidade virtual, a gente pode falar do The Sims, né? Que é um jogo bem conhecido e ele é um exemplo de realidade virtual, uma simulação. E realidade aumentada é o Pokémon Go, né? Que você aponta a câmera para algum espaço e aparece um Pokémon lá. Isso é uma realidade aumentada. Foi isso que eu fiz
desenvolvi junto com o TI da escola em que eu trabalho, né, em relação aos países platinos. A gente pegava um celular, apontava para um centro da sala vazio, e aí, quando a gente conseguia idealizar, a gente conseguiu, inclusive, idealizar o mapa dos países platinos, como se o mapa tivesse ali em 3D na nossa frente, só que estava pelo celular. Eles usaram o celular, isso para eles foi fantástico, porque quanto mais próximo do celular, para eles, melhor, né? Só que alguns não conseguiram se identificar, então não chamou muito a atenção deles. Pode ser que o fato de eu ter apresentado os países platinos para eles como os países mais distantes, né, tenham desestimulado eles ou algo parecido. Não foi tão eficaz. E agora, sobre a gamificação, é um conceito que eu não sei, não, acho que eu não tinha falado ainda. Ele surgiu num contexto industrial, de fábrica, de fabril mesmo, né? As pessoas levavam esse conceito de gamificação para as indústrias para tentar desenvolver esse processo de informática, tecnologia mesmo, né? Até para cadastro de funcionários, as pessoas que estudavam a gamificação foram chamadas. Com o tempo, alguns estudiosos, eles foram tentando condicionar essa gamificação para um meio educacional, né? Mas ainda assim era um meio educacional bem fabril, digamos assim, né? Era bem corporativo. Tanto que o primeiro processo de gamificação, ele surgiu para treinar um grupo de pessoas que tinham sido aprovado em uma empresa de telemarketing. Então, ele surgiu mesmo dentro desse processo industrial, dentro de empresas, fabris, né, para tentar ensinar, para tentar orientar as pessoas. Era sempre com um processo 3D, Alana, sempre com essa alta tecnologia, não, né, não era sempre com essa alta tecnologia. Qualquer aplicativo desenvolvido no celular, nem que fosse só para colocar o nome e a idade do funcionário, eles já tratavam como gamificação. Porém, existiam alguns elementos, né, que a gente vai ver até mais à frente, que eram os elementos de game. Por exemplo, pontos. Alana Junira de Paula, meu nome, eu sou funcionária de tal empresa e eu moro em tal rua, em tal bairro. Então, eu colocava o meu bairro lá no mapa. E aí, isso já era um ponto de gamificação. E eles classificavam isso como uma gamificação dentro das empresas, dentro das indústrias, né? Com o tempo, aí sim, esse processo de corporativismo foi diminuído e foi instaurado dentro das escolas. Inicialmente, dentro das escolas de ponta, com aqueles óculos virtuais, esses foram os primeiros, né, os pioneiros, o maior investimento. Claro, com o tempo as pessoas foram adaptando à realidade de cada escola. Tinha escola, eu li, né, sobre isso, inclusive, e uma das orientadoras da minha pós, ela até levou, porque ela também estuda e pesquisa isso, umas escolas de Santa Catarina, a escola só desenvolvia eram escolas privadas, certo? Elas desenvolviam um aplicativo, o aluno colocava, inclusive isso viralizou, se eu não me engano, ano passado. O aluno colocava a foto dele e a foto dele virava uma personificação, né? Ele virava um desenho animado. E aí, algumas disciplinas, como português, literatura, criavam histórias em cima daquele personagem. Isso foi um exemplo de gamificação que deu super certo, né? Não era tão de ponta como os óculos de realidade virtual, mas era uma forma de gamificar, de tentar gamificar algumas disciplinas, como foi português e literatura. Em geografia, a gamificação, ela já surgiu com o RPG, né? A gente vê muita gente usando o RPG na geografia. Inclusive, eu conheço 3 colegas que desenvolveram TCC pelo RPG. Só que o RPG, ele tem uma grande problemática, porque ele requer muita atenção, muita leitura, uma concentração demais. E não precisa ser só no celular ou no notebook, né? Ele pode ser RPG de mesa também. Isso fazia, segundo alguns pesquisadores, né, a desconcentração dos alunos. Então, como é que a gente começou a trabalhar na geografia? Principalmente atualmente, dentro do Jamboard, a gamificação no Jamboard não é nada mais, nada menos do que a facilitação do RPG. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês que é um RPG simplificado, muito simplificado. Eu pego um conteúdo da geografia, normalmente do ensino fundamental,
e aplico em um mapa de um game para estimular a participação desses alunos, né? Normalmente os alunos gostam muito de Free Fire, Call of Duty, né? Que são games mais violentos. Isso dá um problema porque normalmente os pais não querem que a escola fique estimulando os alunos a jogo de tiro, essas coisas. Então, tento sempre diminuir para LOL, né? Minecraft, ou então o próprio Super Mario, que não é da época deles, mas só por ser um mapa bem animado, chama muita atenção. Então, inicialmente entendeu-se a gamificação como uma aplicação de jogos em sala de aula. Qualquer dominó em sala de aula era gamificação. Quando a gente passou por esse processo de desconstrução educacional, como eu falei para vocês, né? Mas aí começou as definições. Um trabalho traduzido por uma pesquisadora oriana, inclusive, ela traduziu Detecting, né? A gamificação é o uso de elementos de design de game em contexto de não game. Então, quando eu uso o elemento de um game para um contexto de aula, que é um contexto de não game, eu estou usando a gamificação. Quando eu uso qualquer elemento, vocês vão ver esses elementos, né? Para qualquer ação que eu não esteja estimulando o game ou não esteja fazendo game, digamos assim, eu estou usando a gamificação. Olha, utilizar o elemento do game. São os pontos, as narrativas, os personagens. O que seriam essas narrativas, né? Gente, a Sarah, ela está saindo de casa pela direita. Eu quero que vocês identifiquem no mapa onde fica a esquerda, para quem trabalha cartografia, por exemplo. Então, a Sarah, ela encontrou no mapa a igreja, e eu quero saber a distância da casa da Sarah, pelos pontos que vocês estão vendo, até a igreja. E assim a gente consegue desenvolver alguns conteúdos da geografia dentro de uma narrativa do mapa, né? Os personagens, vocês vão ver que é o que eles mais se animam, porque é o que eles jogam em casa normalmente, então chama muita atenção deles. E os pontos são pontos em gerais, pontos de mapa, pontos geográficos, uma casa, uma igreja e afins, né? Outra definição do Sheldon, também é um trabalho traduzido pela Oriana, né? Uma gamificação é a aplicação de mecânicas de games em atividades que não são de games. É quase a mesma coisa que o Detecting falou, só que aqui ele fala sobre a aplicação de mecânicas e não de elementos. Então, aqui ele tenta mais promover o comportamento de aprendizagem de qualquer indivíduo. Eu coloquei do aluno porque aqui a gente está falando de uma situação de aula, mas o Sheldon, ele fala de promover o comportamento de aprendizagem de qualquer indivíduo numa situação de não game, certo? Esses elementos do game são dinâmica, que são as emoções e as narrativas. Com a experiência que eu já tenho de tentar trabalhar essa metodologia, né? Quanto mais narrativa e emocionante e surpreendente é a narrativa, mais eles se empolgam. A mecânica são os desafios, a cooperação e o feedback. Normalmente eu falo, olha, vamos fazer um grupo aí de 4 pessoas, cada um vai ficar responsável, vocês até vão ver que vai ser essa prática que a gente vai fazer aqui. Cada pessoa vai ficar responsável por me falta a palavra, por um conceito-chave da geografia, território, lugar, espaço, e vocês vão me mostrar no mapa onde está o território do personagem 1, que vocês denominaram como Guerreiro da Selva. E aí eles têm, no conjunto, eles representam só um personagem, mas no conjunto eles vão ter que fazer uma cooperação, né, uma atividade de grupo, para tentar definir território e me mostrar no mapa qual é o território do jogador 1, que é o Guerreiro da Selva. Isso, normalmente, é a mecânica, e também estimula muito eles, né? O feedback da atividade, que é o que eles acharam da atividade, no final da atividade, depois que eles gritam, que eles brigam, que eles mostram os personagens, perguntar para eles, gente, mas vocês entenderam o que é lugar? Vocês entenderam o que é território? Vocês entenderam o que é espaço? O que é região? Para assim você ter uma noção de que se a sua gamificação está sendo positiva ou está sendo só mais um game que eles não estão entendendo ou compreendendo nada, né? É importante. E os componentes, que são os elementos que podem visualizar, né? Que são as missões, os níveis, os mapas. É como se fosse o concreto
da dinâmica e da mecânica, que são elementos abstratos. Aqui eu trouxe um exemplo, como eu falei para vocês, do Mario, né? Peguei um mapinha do Mario. No Jamboard, esse jogador 1, esse jogador 2, esse jogador 3, eles se mexem, né? São 3 adesivos que você consegue mexer, editar, conjunto com as pessoas que estão na mesma tela, na mesma lousa digital que você. Então, o que é que eu pedi para eles marcarem, né? Gente, olha o Mario junto com o Yoshi. Apresentei o Yoshi e o Mario para eles, porque eles não conheciam. Ele tem 40 vidas, só que nós somos 42 alunos. Então, a gente não pode perder todas, porque senão vai acabar as vidas do Mario. E aí o jogo vai acabar. Mas a gente tem que tentar chegar pela esquerda no castelo e pela direita na casa. Então, eles tinham que fazer um caminho pela esquerda e pela direita, e aí eu ia colocando as fichas. O que seriam as fichas? Não pode passar por um cano verde. Não pode ultrapassar, por exemplo, nas almas, né? Nos fantasmas que tem. E aí eles iam criando, movimentando mesmo aqui os adesivos, né? O jogador 1, o jogador 2 e o jogador 3, de acordo com o que eu ia pedindo nas fichas. Isso, no início, é uma empolgação muito grande. Se você não cuidar, vai virar uma confusão, porque o caminho que um percorreu é o mesmo caminho que o outro percorreu. E aí, qual é o X da questão, né? Fazer com que eles desenvolvam a criatividade deles, claro, mas também estimular. Mas eu fui pela direita por isso, eu fui pela esquerda por isso, eu fui por cima por isso, eu fui por baixo por isso. Teve uma equipe que não usou esquerda, direita, eles usaram norte, sul, leste, oeste. Eu fiquei impressionada, porque eu também coloquei um adesivo de bússola, né? Abri a imagem lá no Jamboard, botei a bússola aqui e falei, gente, vocês podem usar a bússola também. Era um GIF de bússola. E aí eles ficaram calados, foram, se eu não me engano, a 10ª ou a 11ª equipe, e eles usaram a bússola, né? Não, Alana, a gente vai usar a bússola porque a gente vai preferir ir para o norte, depois para o sul, e eu fiquei, caramba, que criatividade, que coisa massa. Inclusive, eu falei para eles, né, que não era para estimular, falei para vocês que não era para estimular a competitividade, mas essa equipe ganhou um presente, um prêmio, né? Porque eles foram bem criativos, eles desenvolveram muito bem, e deu tudo certo. Então, esse é um exemplo para usar os elementos. Eu criei uma narrativa, mostrei a mecânica, mostrei os componentes e eles foram desenvolvendo. Inclusive, eles usaram componentes que eu nem tinha colocado. Eles abriram um personagem de um barco. Teve uma equipe que atravessou a lagoa de barco. E eu não pensei nisso, né? Mas eles, na hora da apresentação deles, não, é porque o Yoshi não sabe nadar e a gente vai comprar um barco com as moedinhas. Aí foram lá, abriram a imagem, a aba de imagem do Jamboard e colocaram um barco. E aí as outras equipes ficaram, mas não podia. Eu falei, não, gente, eu falei que os elementos eram por conta de vocês. Podia sim, né? E é isso, é muito legal mesmo. É algo que estimula bastante eles. Seguindo, agora sobre o Jamboard, né? O Jamboard, ele é uma lousa digital do Google. Ele surgiu inicialmente para eventos e propostas corporativas do Google. Aqui em Fortaleza, no Ceará como um todo, a gente teve um boom de lousa digital entre 2014 e 2015. A maior parte dos colégios privados vendiam lousas digitais. De forma bem cara mesmo, eram os colégios mais elitizados da cidade. Com o tempo, isso foi esvaziando, né? Ninguém mais ligava para as lousas digitais. Até porque nem todos os colégios tinham, os pais também ficavam, mas qual é a proposta da lousa digital, né? A gente já compra livro, lousa digital não tem muita coisa. E aí, talvez isso não tenho plena certeza, isso foi até uma discussão na minha pós, né, que é AD, se outros ambientes do país também tinham entrado nessa onda, né, dessa lousa digital. O que aconteceu para o Google tentar educacionar, tentar tornar a lousa digital do Google Meet, algo educacional, a pandemia, né? Tem vários artigos, inclusive já vi artigo da UFRJ, já vi artigo da UFC também,
sobre esse processo de construção educacional da lousa digital do Google, né? Não é essa proposta de gamificação, mas é uma proposta educacional para o próprio professor mesmo, da aula dele nessa lousa, não precisar abrir o PowerPoint, por exemplo, né? Tentar diminuir o máximo possível o uso do PowerPoint, principalmente dentro das escolas. E vem dando certo, eu tenho vários colegas que eles não usam mais o PowerPoint, eles usam o Jamboard. E, assim, teoricamente é bem melhor, porque você estimula muito a participação dos alunos. Não sei se alguém já usou para dar aula em si, né, para expor conteúdos, para um conteúdo bem expositivo mesmo, mas é bem mais interativo do que o próprio PowerPoint. Compartilhamento com o Google Meet, o Google Drive. A partir do momento que você abre a lousa do Jamboard, né, você vai escolher as pessoas que você vai compartilhar a lousa, e a partir desse momento você já coloca uma pasta no Google Drive. Essas pessoas vão ter acesso, elas vão conseguir editar, vira uma sala, você pode usar a sala do Meet mesmo, para ir conversando com as pessoas, como você pode usar a sala do Jamboard, né? Normalmente, quando eu vou fazer uma gamificação de algum conteúdo, eu uso a sala do Jamboard e o Meet, porque no Meet você consegue falar por áudio. E, normalmente, vocês já devem também ter percebido que os alunos, eles gostam muito de jogar falando. O negócio deles é jogar falando. Então, para eles, é como se eles estivessem jogando Free Fire, né? Só que aí você tem que ir na medida. Gente, olha, ir perguntando coisas, o que eu aprendi, né? O meu segredo, digamos assim, é que do nada eles estão muito empolgados, aí eu pergunto, sim, mas o que é lugar mesmo? O que é território mesmo? Ou então, onde é que fica o norte? Onde é que fica o sul mesmo? Eu não estou entendendo. E aí ele vai estimulando a participação deles sobre o conteúdo, né? Antes de eu ir para a exemplificação, que é uma prática, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, para eu não ficar só falando. Eu tenho uma agonia de quando só eu fico falando. Não, sim, uma pergunta. Quando você falou de substituir pelo PowerPoint, você vai mostrar para a gente isso? Como é que é? Porque eu fiquei interessada, fiquei intrigada, na verdade, como é que é isso. Olha, Solange, eu não ia mostrar, mas eu posso só tentar apresentar um que eu fiz aqui alguns dias. Deixa eu tentar apresentar aqui. Deixa eu baixar a mão. Olha, eu fiz um de blocos econômicos no segundo ano do ensino médio. Eu já usei o Jamboard como uma lousa mesmo, né? Não como gamificação. Escolhi essa imagem aqui, era do Google, só que tinha uma imagem muito parecida no livro deles. E nas escolas que eu que eu estou no ensino médio, eu sou obrigada a utilizar o livro didático. Então, eu não posso, normalmente, me desfazer do livro didático. Então, eu peguei essa imagem, que é 100% parecida com a que estava no livro, e fui criando uma lousa, né? Por exemplo, NAFTA, livre de taxas. Essas anotações são as anotações principais, que seriam anotações que eu faria no quadro. Por exemplo, se eu quiser mover para cá, o próprio Google Drive vai atualizar e vai deixar ele atualizado. O aluno que não foi para a aula, ele vai ter acesso a essa lousa. Teve esse processo de globalização aqui, que nem foi eu que coloquei, foi um aluno, na hora de eu perguntar, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Ou então alguém quer apresentar algo? E aí eles falaram sobre o processo de globalização dentro dos blocos econômicos. Aí alguém veio aqui e colocou esse adesivo, processo de globalização. E aí, pronto, eu expliquei sobre o processo de globalização, e aqui ficou um tópico para eles escreverem no caderno, ou para eles guardarem a mesma imagem, né? E eu uso assim, mas pode ser de outras formas, eu acredito. Alguém mais? Alana. É gratuito isso? Desculpa, só para saber, é gratuito. Oi? Eu não ouvi. É gratuito isso? Sim, é gratuito. Aqui, ó, vocês estão vendo aí minha tela, né? Aqui no cantinho, ó, onde eu tô passando o mouse, quando você aperta, vai ter lousa interativa. Essa lousa interativa é o Jamboard. Aí pronto. Vou apertar, é porque eu vou ter que compartilhar com vocês se eu apertar. Mas é isso, o Jamboard. Você aperta aqui, aparece já, né? A lousa, você vai escolher as pessoas que você quer compartilhar essa lousa. No caso, quando está tendo uma aula online, né? Vai aparecer o e-mail de todos os alunos. Já tem a opção de você escolher todos. Você já escolhe todos, pronto, começa a compartilhar. Eles vão receber um link
para entrar diretamente nessa lousa do Jamboard. Deixa eu ver aqui, dá para trabalhar mapas conceituais? Sim, Andréa. Inclusive, tem outra metodologia ativa, que é o desenvolvimento de mapas mentais, né, mapas conceituais a partir do Jamboard também. Inclusive, é uma febre entre os alunos. Você pede um seminário para eles, a primeira coisa que eles perguntam é: pode ser mapa conceitual no Jamboard? Assim, você consegue, na escola que eu trabalho, né, quando eu ligo meu notebook, eu tenho um projetor. Então, tudo que eu estou projetando aqui está aparecendo para os alunos que estão presencial e para os alunos que estão online também. Então, a lousa do Jamboard você pode utilizar como a sua lousa para quem está presencial também. Alana, essa era a minha pergunta, mais ou menos nesse sentido. Quando você trouxe o exemplo ali que você mostrou de um mapa que estava alinhado àquilo que o livro didático traz e que é a exigência da sua escola, Sim. Aqueles comentários que você estava colocando ali, inclusive nos dizendo que é mais animado, mais interativo do que o PowerPoint, significa que você trouxe aquela lauda, digamos assim, digital, aquela lousa digital previamente pronta, ou você foi preenchendo em tempo real com os teus alunos lá, incorporando as considerações deles? A única coisa que tinha na lousa, né, era a imagem, que essa imagem tem no livro. Então, tipo, tinha blocos econômicos e a imagem. O resto a gente foi construindo durante a aula, né? Foi uma construção de lousa, uma aula bem expositiva mesmo, né? Na construção da lousa. Eu ia escrevendo aqui no notebook e aparecendo lá. Por exemplo, quando é no projetor, vai aparecendo para quem está na aula vendo o projetor, né? Perfeito. E só para lembrar também, colegas, para aqueles colegas que trabalham em universidades ou são discentes em instituições que têm o Google, o pacote profissional, como a gente fala, né? Sim. Que é o Google Meet limitado, essas coisas e tal. Quando a gente abre lá o nosso Gmail, no canto superior direito, nos recursos lá, junto com a agenda e tal, já tem o slogan do app do Jamboard pré-instalado. Então, esse pacote já traz o Jamboard pré-instalado, você não precisa fazer nenhum tipo de download, só clicar lá, ele já está totalmente integrado com a sua conta Google Professional. Né? E o Jamboard você usa não só pelo computador, né? Não só pelo notebook, computador, pelo celular também, né? Você consegue mexer nele tranquilo. Vamos lá, continuando. Obrigado pelas perguntas, pelas participações. Eu fiz um planejamento aqui curto. Eu costumo dizer que é um planejamento sujo, né? Porque isso aqui não é um planejamento, mas é só para a gente facilitar o nosso entendimento na hora que eu for mostrar a prática para vocês. Eu fiz um planejamento do 6º ano com os conceitos básicos da geografia. Na escola que eu trabalho, seguindo o planejamento anual da escola, esse conteúdo é um conteúdo do final do ano. Na Prefeitura de Fortaleza, esse é um conteúdo do começo do ano. Aí eu sempre fico nessa, né? No começo, no meio, mas é um conteúdo do final do ano agora. Somente pelos livros que não seguem ou que não estão dentro dos livros escolhidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu dividi a turma, era uma turma de 20 pessoas. Vocês vão ver, essa atividade já foi realizada. Eu vou mostrar o Jamboard e a imagem do Jamboard que aconteceu. É uma turma dividida em... Eu dividi a turma em equipes, né? Cada equipe vai representar um conceito através do mapa do game. O game que eu trouxe era um game mais medieval, estilo LOL, e os personagens teriam que ser personagens medievais. E aí, vamos lá, para o passo a passo, né? Eu vou falar, mas depois também vou fazer, certo? Abrir a pasta do Jamboard, né? Começar um novo Jam. O Jamboard também é conhecido como Jam. Aqui, os meus alunos em Fortaleza, eles chamam o Jamboard de Jam. Qualquer trabalho que eu passo, pode fazer no Jam, é o apelidinho do Jamboard. E aí, o segundo passo, depois que você começa um novo Jam, é adicionar uma imagem para a escolha do mapa, né? Quando você escolhe o mapa, você já tem que ter esse planejamento, porque você tem que saber se você vai querer um mapa mais atual dos jogos, ou um mapa mais rústico, medieval. No caso do mapa que eu vou mostrar para vocês, eu escolhi um mapa medieval, mas eu mostrei para vocês um mapa mais alegrinho, mais feliz, que era o do Super Mario, né? Esse que está no fundo do meu slide, ele é um Minecraft, que também é uma sensação entre os alunos, né? Muitos jogam Minecraft. Para falar de biomas e usando Minecraft é uma sensação, assim, maravilhosa, porque eles amam.
Os personagens devem ser escolhidos pela aba de imagem. Depois que eu escolho o plano de fundo, eu vou escolher os personagens. Como é que eu escolho esses personagens, né? Na aba de imagem, que eu vou mostrar para vocês em formato PNG. Por que eu escolho formato PNG? Porque são imagens que não têm fundo. Então, fica uma realidade, fica mais próximo da realidade de um game mesmo. Aqui eu trouxe para vocês esse jogo que eu acabei de falar, desse planejamento aqui. Sexto ano, conceitos básicos, turma dividida em equipes. Cada equipe vai representar um conceito através do mapa, certo? Todos os personagens que estão expostos aí foram escolhidos pelas equipes. Eles se denominaram como jogador 1, jogador 2, era um jogador, ó, como vocês estão vendo, jogador 3, jogador 4, jogador 5. O personagem eles escolheram. E o primeiro aluno, ele foi explicar sobre o território dos Zeus, que era o personagem dele, né? Que ele tá aqui em cima dessa região. Então, tipo, eu escolhi o território, onde tinha que o personagem se eu não me engano, esse jogador 1. O jogador 1, eu escolhi, não. Ele escolheu o território dele e ele tinha que me explicar porque os Zeus, né, tava lá. Então, ele desenvolveu toda uma narrativa, o aluno mesmo desenvolveu a narrativa, criou uma história do jogo e falou um pouco sobre o território dos Zeus. A missão era fazer com que as pessoas conseguissem ultrapassar o território dos Zeus. Por que as pessoas tinham que ultrapassar o território dos Zeus? Porque com o que eles aprenderam, com o que eles estudaram, normalmente quando você trabalha território, quando você trata de território, você fala mais de força, você pode incluir violência, é um território delimitado. Alguns levaram bem para a realidade deles na questão da violência, né? Alguns moram na periferia de Fortaleza, então eles falaram, porque aqui perto de onde eu moro tem o território tal, então vai ser o território dos Zeus. E aí eles foram se baseando no que eles já sabiam, com o espaço vivido deles, como eu falei para vocês, com o conceito que eu trabalhei com eles em sala, e com o processo de gamificação, né? Eles tinham que guerrilhar para tentar ultrapassar o território dos Zeus, já que para ultrapassar um território, para entrar dentro de um território, tinham vários problemas, como é que eu posso falar? Vários tipos de... como se existissem várias ferramentas para ultrapassar o território a partir do conceito, né? O conceito de território envolvia alguns tópicos importantes, como era um território fechado, as pessoas... inclusive, teve esse aluno, o nome dele é Matheus, inclusive. O Matheus, ele até falou, o Zeus, ele não gosta muito do território dele, não, porque se ele gostasse muito, seria lugar. Então, eles envolviam desta forma, né, os conceitos dele. Vamos lá para a prática. Vou tentar... Eu já abri o meu Jamboard aqui, vou até voltar. Eu escolhi esse, que também é um medieval. Ele é um mapa do LoL. Como é que eu procurei ele, certo? Eu venho aqui, eu abri o Jamboard já, né? Normalmente, assim que eu abro, ele vem todo branco, óbvio. Eu venho aqui, definir plano de fundo, aperto, né, nesse maisinho aqui, que é para escolher uma imagem do meu computador ou do Google. Normalmente, eu vou diretamente para o Google. Vou no Google e pesquiso mapa, jogos, MMO, ou então LOL, ou Minecraft, né? Vai aparecer vários desse tipo, não preciso especificar o formato da imagem. Mapas, jogos, MMO. Deixa eu... mapa Minecraft. Eu não vou escolher porque eu já escolhi esse que está aí, certo? Mas... pronto. Aqui você vai ver que tem Você vai passando, tem diversos mapas do Minecraft. Deixa eu ver se eu encontro um que eu sempre uso, que é o que eu usei aqui no meu slide. Pronto. Quanto maior o espaço, ou então mais superior o espaço, melhor para desenvolver um mapa, né? O Minecraft é muito vasto, outro que é muito vasto é o LoL,
que também eles jogam bastante LOL, né? Opa. Ó, esse mapa aqui, que é mais amplo, que parece um campo de futebol, é muito bom para tentar trabalhar a cartografia. Já trabalhei cartografia com ele porque é só pontos. Então, você pode substituir esses pontinhos vermelhos, que no caso eles trabalham RPG, por pontos geográficos. E aí vai desenvolvendo eles. Enfim, eu escolhi esse, que é um mapa de MMO, que é um RPG virtual, certo? Pronto, escolhi o mapa, o fundo, venho aqui do lado. Aqui do lado, eu escolho a imagem para escolher os personagens. Como eu falei para vocês, né? Para escolher o personagem... Para eu escolher o personagem, eu tenho que colocar o formato da imagem. Ó, vou pesquisar guerreira PNG. Pronto, sai várias imagens de personagens. Normalmente, eles já sabem o nome do personagem, né? Então, para eles é muito mais fácil, porque eles vão lá, pesquisam o nome do personagem específico. Eu, como não estou por dentro dos jogos, eu sempre pesquiso guerreiro, guerreira, ou então um bonequinho bonito de jogo, para ver se eu encontro uns mais bonitos. Essa personagem, algumas alunas já escolheram, e eu já sei que ela está no formato PNG. Ó, ela não tem fundo, né? Então, para movimentá-la, para incluí-la em algum lugar, fica bem melhor. Aqui, eu coloco as notas autoadesivas, que normalmente é quando eu coloco o nome do jogador, é onde eu crio as fichas, né? Todo mundo tem acesso a essas fichas? Sim. Primeiro eu faço as notas adesivas com o nome dos jogadores, vou botar a jogadora 1, e aí se a jogadora 1 quiser mudar, porque normalmente sempre quer mudar o nome, ela vai lá na edição dela, porque eu vou estar compartilhando a tela com ela, e coloca o nome dela. Já escolhe o nome e coloca. Isso faz com que eles participem também da construção do mapa, né? Como eu também faço uma nota adesiva sobre a primeira regra do jogo. Regra do jogo. É a principal para mim. Não pode falar na hora da vez do adversário. Pronto. Ou então, assim que terminar o jogo, esperem, porque normalmente eles às vezes ficam com raiva porque uma equipe ganhou, a outra equipe ganhou. Então, outra nota adesiva, outra ficha importante que eu sempre deixo fixada não saiam da sala antes que eu libere, né? Vai ter mais jogo, para assim fazer com que eles não fiquem com raiva caso aconteça de perder o jogo e afins. Agora eu vou abrir para vocês essa aqui, que para mim foi o meu auge no Jumpers, inclusive foi quando eu postei esse jogo aqui que o Daniel falou comigo, sobre a oficina. Esse mapa, o jogo, confesso para vocês que eles que escolheram, que é esse Briggs de Vale, eu não sei falar, é um jogo de escolha deles. Cada plaquinha dessas, né, é um bairro. Eles decidiram que ia ser um bairro. Cada jogador ia ficar responsável por um conceito da geografia, como eu falei. O Zeus, olha, ele não tem fundo, né? Esse aluno ele conseguiu escolher um sem fundo. Ele era o jogador 1, então ele era o primeiro a jogar. A jogadora 2, ela já era PNG, mas ela veio com fundo. Ela ia falar sobre, se eu não me engano, região, então ela tinha que falar sobre tudo. Era bem mais complicado para ela falar região, mas era uma equipe, né? Embora essa equipe era composta por alunos que eu nunca tinha visto presencialmente, que algum deles nunca tinham feito prova, nem assistido aula. Então, para eles desenvolverem o conceito de região, foi bem complicado. Então, eu tive que ajudá-los a tentar construir conceito de região com o que eles sabiam, né? Como alguém falou no chat, deixa eu ver aqui, porque eu estou pelo celular também. Solange falou, como você colocou a figura dos jogadores? Sim, Solange, eu venho aqui do lado, ó, onde está o mouse, né, do meu lado esquerdo, e eu aperto. Aí vai aparecer para eu colocar uma imagem. Pode ser uma imagem que eu já tenha no meu computador, como pode ser uma imagem do Google. Então, eu já pesquiso. Normalmente, eu pesquiso guerreiro, PNG.
Porque PNG já traz a imagem sem fundo. E aí, ó, aparecem vários, né? E assim eles escolhem. Normalmente, quando tem arco, flecha, asas, chama mais a atenção deles. Isso é outra característica que eu coloquei nas minhas fichas, né? Aqui eu já tirei as fichas do jogo. Mas em uma das fichas era, os personagens podem ter poderes. Então, se eu não... Ó, aqui o personagem 1 tem um arco e flecha. Então, ele tinha esse poder. Esse personagem aqui, ele tinha um poder nas mãos. Foi o aluno que escolheu. Esse também tinha um arco e flecha. Essa podia voar. Essa daqui foi dos alunos que iriam falar sobre região, e foi muito bom, porque eles colocaram nela, assim, foi como eu falei para vocês, né, o espaço vivido deles. Eles colocaram uma tornozeleira eletrônica moderna nela, porque assim ela poderia controlar o passo dos outros. Isso aí foi ideia deles, né? Eu falei, não, gente, eu não vou reclamar, não. Se vocês escolheram ela, tudo bem, vamos continuar, a vida que segue. Foi a escolha deles, né? A idealização deles, não minha. E aí você coloca, Solange, os personagens, né? De acordo com quantos, você pode fazer quantas notas quiser e vai desenvolvendo a narrativa do jogo como você preferir. Seguindo os slides. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Essa é a hora que eu gosto, porque a gente pode conversar. Deixa eu botar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Algum anseio? Oi, Gilson. Oi, Alana. Tô gostando muito da sua apresentação. Tá ótimo. Tô adorando. Mas eu queria perguntar, eu não sei se eu perdi essa parte. Eu entendi os bonecos, né? Os personagens. Então, esses personagens, eles foram divididos em grupos. Então, cada grupo ficou responsável por um personagem, é isso? Isso. Beleza. Então, sei lá, uma turma de 20 alunos, então cada um ficou com 5, né? Sim. Por exemplo, esse Jamboard que eu apresentei para vocês, né? Esse daqui, ó, a turma tinha 20 alunos. Então, cada equipe ficou com um personagem. Eles que tinham que tentar se resolver da forma mais madura era uma turma de 6º ano. Então, o mais maduro, assim, era complicado. Mas eles que escolheram o personagem deles. Lembrando que não representava só uma pessoa, representava uma equipe. O grupo, né? Entendi. André, boa pergunta. Assim, eu faço sempre um planejamento, né? Porque, tipo, é uma aula. Então, eu sou cobrada lá na coordenação para que essa aula exista. Então, por exemplo, na hora que eu vou desenvolver a agenda dos meus alunos, eu coloco que teve uma gamificação no Jamboard, né? Então, eu faço um planejamento, mas tem horas que, como eu falei para vocês lá no Super Mario, quando eles começaram a colocar elementos que eu não esperava que eles colocassem, né? Quando eu comecei a ver que eles olharam pela bússola, ou então que eles olharam na Roda dos Ventos, colocaram um barco, isso aí já fugiu do meu controle. E como eu vi que estava sendo algo construtivo, eu falei, não, tudo bem, tá ótimo, tá servindo positivamente para a gente, para a aula. Qual o objetivo do jogo? Esse, por exemplo, que eu desenvolvi no 6º ano, era fazer com que eles desenvolvessem de forma mais prática e fácil os conceitos básicos de geografia. Eles tinham que entender da forma deles, a partir da gamificação, o que era território, o que era lugar, o que era espaço, o que era região, paisagem, né? E eles tinham que interpretar e me apresentar da forma que eles melhor entendessem. Então, meu objetivo era esse, fazer com que eles entendessem os conceitos básicos de geografia. Deixa eu ver, vou ficar lendo aqui pelo meu celular, que é melhor. E sua relação com os conteúdos geográficos. Essa que eu falei, né, Francisco? Com sua explanação, me ocorreu uma tempestade cerebral. Isso é muito bom. Já valeu uma inscrição aqui. Agradecida a Alana e a equipe. Eu que agradeço, Carmen, pela participação. Muito obrigada mesmo. Alguém mais? Eu não estou vendo. Antonimar. Ô, Alana, só me tira uma dúvida. Você cria esse ambiente, certo? Certo. Como você demonstrou agora.
E aí, a depender daquele conteúdo que você está trabalhando, que você coloca as regrinhas, você vai dando as notas e os alunos vão movimentando os personagens dentro desse ambiente para cumprir as missões. Exatamente. É como se, tipo, assim que começa a aula, eu já falo, gente, hoje é no Jamboard. Compartilho a tela, aí antes eu já tenho que ter o mapa escolhido, porque senão dá um pouco de alvoroço neles. Já tem um mapa escolhido, abro o mapa. E aí eu vou colocando as notas, né, as regrinhas para eles irem seguindo de acordo com o conteúdo, né? No caso desse que eu mostrei para vocês, que a gente ficou mais tempo, eram os conceitos básicos da geografia. E aí eles iam seguindo as notas que eu ia criando, para fazer com que, em um determinado momento, eles desenvolvessem um conceito X de geografia. Então, por exemplo, né, eu posso exemplificar também como jogador 5 vai sair aqui desse bairro, né? E aí, gente, eu quero que vocês falem qual é a relação desse jogador até ele chegar no outro bairro e qual desses dois bairros ele considera um lugar. Por favor, vocês podem me falar sobre isso? Porque aí eu começo a falar, esse personagem, ele teve um grande problema com o bairro tal, que fica à direita. E aí eles vão criando as narrativas deles depois e vão me dizendo o que é que significa lugar, o que é o lugar para esse personagem, que no caso esse personagem é um personagem da equipe. Alana, você faz uma introdução antes dos conteúdos, dos conceitos, ou você já trabalha direto? Sim. Normalmente, por exemplo, eu tenho 2 aulas no 6º ano, né? 2 aulas de 50 minutos. A primeira aula de 50 minutos é uma aula expositiva sobre o conteúdo. Porque, tipo, se eu fosse trabalhar o conteúdo exclusivamente só no Jamboard, ia ficar bem complicado. Então, antes eu faço uma introdução do conteúdo com o livro didático, com os materiais que eu tenho. Depois a gente vai fazer a atividade, que a atividade, no caso, é a gamificação no Jamboard. Sai um pouco da atividade do livro. A Andrea falou, parabéns, professora Alana, realmente muito lúdico e interessante, perto da realidade do aluno, levado à melhor assimilação do conteúdo. Sim, obrigada, Andrea. É mais uma forma de tentar mudar um pouco, né, esse processo de ensino e aprendizagem das metodologias que a gente conhece. Solange levantou a mão. Então, eu estava aqui pensando e vou pegar um gancho com o que o colega falou. Então, assim, você faz um mapa e, na verdade, ele tem que pensar a estratégia para responder as questões que você passou. Isso. Não que ele vai jogar, basicamente, em si, ele vai se basear naquela imagem, na posição que está o jogador dele, com as regras que você passou para pensar como resolver. Por exemplo, eu achei muito interessante quando você falou do território. Não é aqui porque senão seria um lugar. Então, assim, a resposta que ele vai dar não é aqui porque eu quero, é aqui porque tem um motivo geográfico nisso. Então, na verdade, é para fazer ele olhar, visualizar, mas refletir sobre aquilo, né? Não é um jogo, como você disse, é algo do jogo que permite a aprendizagem, né? Que legal isso. Porque, assim, não é só ele chegar lá e falar para mim, não, o Zeus, né, que era o personagem, o Zeus está aqui dentro desse espaço porque é o território dele e porque ele quis, ou então porque é território dele porque ele manda no território. Inclusive, poderia ser porque o território tem um pouco de poder, né? Mas eu queria que ele fosse mais à frente disso, queria que ele explicasse mais com o que a gente estava estudando, com o que a gente estudou anteriormente. E eles conseguiam fazer essa relação. Segundo, vou terminar, mas ainda não é o fim. Espero que, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, certo? Coloquei uma frase, que é a frase que me segue desde o meu estágio 1. Em todos os meus trabalhos eu colocava essa frase, porque me representa muito como uma estudante contínua de geografia, embora eu já tenha me formado na graduação. E também como professora. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ao anunciar a novidade. E eu trouxe essa novidade para vocês, que eu espero que tenha sido muito construtivo, né? De alguma forma tenha servido para vocês, como serve para mim, como chamou a atenção do Daniel. E, enfim, muito obrigada. Queria agradecer ao Daniel pela oportunidade. Para mim foi uma experiência única. Tem gente de todo o Brasil aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Professora Alana, o Anderson tinha levantado a mão. O Anderson? Anderson, pode falar. Muito obrigado.
Professora, você pode inserir nesse mapa, você pode inserir alguns dados de cartografia, você pode inserir uma escala, pontos, né? Sim, é Wanderson, né? Isso. Wanderson, por exemplo, quando a gente coloca uma rosa dos ventos, ou então uma escala pequenininha lá, inclusive, quando eu fiz o do Super Mario, né, eu coloquei 3 tipos de escalas, e uma das atividades era diferenciar as escalas, escala numérica, e aí eles, como estavam vendo cartografia, foram fazendo essa diferenciação, mas você consegue colocar também, e quanto mais elementos, melhor e mais diversificado fica a proposta, né? Érica, deixa eu ver aqui. Érica falou, sim, muito legal as diversas metodologias que podemos utilizar para ensinar geografia. Sim, Érica, geografia, ela nos proporciona isso, né? Ainda bem, essa tentativa de sair do mesmo. Parabéns, uma dúvida. No caso da lousa interativa, todos os alunos precisam ter Gmail ou consigo fazer essa interação por outro e-mail? Assim, eu tenho um aluno que, se eu não me engano, ele usa o Outlook, né? E ele consegue entrar, eu consigo compartilhar com ele, sim, a lousa virtual. Inclusive, ele até participou dessa lousa do Super Mario. Agora, eu não sei se fica salvo no Drive dele, porque para ficar salvo no Drive tem que ter Gmail, né? Aí eu acho que isso não acontece. Mas para compartilhar com ele, você consegue sim. Desculpa, Lana, só para contribuir com a pergunta da Vanúzia, você não precisa necessariamente ter um Gmail, mas você tem que ter uma conta Google. Nem toda conta Google é um Gmail. Eu, por exemplo, o meu e-mail pessoal há 17 anos é do UOL. Então, eu tenho uma conta Google vinculada ao meu e-mail do UOL, que me permite acessar o Jamboard, que me permite acessar o Drive, não necessariamente preciso ter um Gmail. Mas o aluno, o sujeito, qualquer pessoa que vá usar o Jamboard precisa ter essa indexação à conta Google, né? Não necessariamente o Gmail. Vamos ver aqui. O Charles falou, parabéns, professora Alana, é muito válida essa aprendizagem inovadora. É fato que os tempos de tecnologia avançada, nós precisamos estarmos atualizados para conquistarmos a atenção dos alunos. E sim, Charles, eu acho que esse foi um dos motivos para eu focar por esse e-mail aí na pós-graduação, né? Porque eu vim da cartografia social. O meu TCC foi sobre cartografia social. Não sei se vocês sabem, mas a cartografia social, ela tenta ser o mais prático possível de elaboração de um mapa. E aí, na pós-graduação, eu vou fazer o quê? Gamificação no Jamboard, de metodologias inovativas, mexer com tecnologia, né? Outro abismo. Mas é isso. Infelizmente, aliás, felizmente, nós estamos propostos a isso. Minha amiga Viviane, maravilhosa, excelente apresentação, é sempre enriquecedor aprender novas metodologias. Viviane estava comigo quando eu estava criando metodologia para apresentar em geografia do Brasil, geografia ambiental, política. Legal que induz alunos a pensar na narrativa, na história, no conceito geográfico. Sim, relaciona o ensino, né? Conteúdo que a gente precisa apresentar a eles e também o que eles gostam de fazer normalmente hoje em dia, né? Que é jogar, que é estar nesse meio de games. Alana, você está compartilhando a sua tela conosco, né? E aí a gente consegue visualizar, assim, os seus favoritos salvos, assim, no navegador, né? Aí a gente consegue visualizar que tem o Kahoot lá, que também é uma outra ferramenta que a gente tem tentado se apropriar, né? Nas metodologias ativas e tal. Você está mandando bem no Kahoot? Você quer ministrar um mini curso sobre Kahoot para a gente também, Alana? Pode me chamar que eu vou. A gente já pode jogar essa resposta assim em tempo real, com 36 testemunhas? O Kahoot eu utilizo para fazer uma dinâmica de revisão para a prova, porque nas escolas que eu trabalho, normalmente sempre é TD, né? Revisão impressa, e eu já estava saturada para mim, aí eu falei, gente, eu vou tentar mudar isso. Aí toda revisão de prova eu faço no Kahoot, eles ficam muito animados, inclusive o ensino médio, porque eu não uso só para o ensino fundamental o Kahoot, e eu consigo ter o controle de quem faz atividade, de quem está participando. Para mim, é uma ferramenta boa. Só me chamar que eu consigo também. Olha aí que beleza. O Hugo vai falar agora. Você viu, Hugo? É assim que a gente vai convidando as pessoas. Alana, a gente está brincando, mas tem um fundo de verdade. Quem sabe a gente pensa no futuro, né? Mas obrigado pela boa vontade de sempre. Professor Hugo. Coisa boa.
Então, acho que parabenizar a Alana pela exposição, tá? Acho que essas ideias que inovam, essas ideias que buscam, né, trazer um elemento diferenciador para a escola são sempre positivas, né? E eu falo aqui naturalmente da escola, falo aqui de Goiânia, que tem muitos professores, coordenação, e essa é uma realidade muito próxima, tá? Eu vejo assim que às vezes a gente fala um pouco distanciado o que é o público e o privado, né? Mas acredite assim que há muito, né? Fazemos muito também no ensino público, muitas ideias se nascem, constroem, e se a gente pudesse aqui, eu tenho certeza que todos os professores que aqui estão teriam muitos elementos para apresentar de inovação, de crescimento profissional, né? Mas pensando que o que nos liga, né, neste caso aqui, basicamente não é somente a geografia, né? Principalmente eu que trago alguns professores aqui, então eu tenho o pessoal da educação física, tenho o pessoal da história, tenho pedagogos, né? E tenho educação física. O que nos une, talvez, é pensar que somos professores, né? E que momentos de formação continuada, eles são fundamentais, né? E quando se alcança isso pensando e horizontalizando propostas de universidade, como é o caso da UFT, como é o caso de alunos de graduação, alunos de pós, professores que já estão, né, na lida há bastante tempo, e coloca todos esses sujeitos no mesmo ambiente para discutir sobre um aprendizado, penso que ganhamos todos com a proposta da formação continuada, com o interesse, né, que aqui ficou claro que ultrapassou a geografia. Vou gostar muito de ver essa proposta aplicada nas aulas de história, nas aulas de educação física, porque são conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? E esses conhecimentos, às vezes, eles nos vêm por vias que a gente nem estava esperando, tá? Então, essa conexão que o Brasil, que o Daniel faz tão bem, né, de conectar pessoas do país todo para discutir um tema, é fantástico. E principalmente por pensarmos, né, que às vezes as respostas ou as contribuições podem estar em qualquer canto e que outros colegas se sintam aí motivados a participarem, a discutirem, a apresentarem as suas ideias, porque com isso todos nós crescemos e, em alguma medida, a nossa geografia também. Então, parabéns a você pela exposição, Daniel e colegas aí da UFT, parabéns pela proposta, que já é sucesso. Grande abraço na Érica, que eu vi ela por aí também, tá? E dizer que os próximos contem comigo. Obrigada, Hugo. Dois comentários, né, sobre a fala do Hugo a respeito da escola pública. No que eu puder ajudar os professores da escola pública com qualquer tipo de metodologia acessível, podem contar comigo, porque eu acho que nós merecemos muito, né? Como eu falei, eu também atuo na escola pública, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, assim como a minha amiga Viviane, e a gente tem noção, aliás, muita noção, de como essas metodologias deveriam chegar até a gente, né? Que esse tipo de metodologias nos contribui e nos ajuda também, não, mesmo a gente não estando dentro do ambiente privado. Sobre essa aproximação de professores com a universidade, para mim, era um sonho, inclusive. Quando você falou, me veio aqui à cabeça, às vezes, que eu voltava da universidade, com a Viviane, inclusive, voltando com ela, conversando dentro do ônibus, essa distância que a universidade que a gente estudava tinha entre professores que já atuavam com o conteúdo da universidade, com as propostas da universidade, como era seletivo, e tentar fazer essa aproximação, tentar incluir os professores a fazer uma formação continuada, oferecer isso a eles, para mim, é algo muito, 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 muito bom, inclusive, né? E me sinto muito feliz de fazer parte disso. Lendo só aqui, a Mayra falou, parabéns, professora Alana, muito bom sua explanação e muito boa interativa para os estudantes. Com certeza usarei o já. Qualquer dúvida, estou aqui, Mayra. A Raila falou, incrível, bom que essa metodologia pode ser usada em outras disciplinas, sim. Inclusive, o Hugo falou sobre os professores de história, né? Eu ajudei, inclusive, uma colega, professora de história da escola que eu trabalho, a desenvolver também. Ela usou com os povos, falando de povos antigos, ficou muito bom também, que ela desenvolveu.
Achei super top sua apresentação. Eu conheci o RPG de mesa, já inclusive utilizei no ensino de língua inglesa. O John nunca tinha visto e amei. Vou praticar para utilizar. Eu também já tinha jogado, aliás, já tinha visto alguns colegas jogar o RPG de mesa. E muito obrigado, Raila. E obrigado por ter ficado aqui. Daniel, a gente podia fazer o sorteio, né? Eu acho que essa é uma parte que todo mundo gosta, né, Alana? Mas antes de passar para o sorteio, só gostaria de dar pequenos recados. O primeiro deles, colegas, é que já está disponível no chat o link para confirmação da presença, tá? Os certificados de vocês, hoje à noite, eles já estarão liberados. Obviamente, para quem confirmar a presença, né? Então, por favor, façam isso, tá, gente? Se não querem fazer imediatamente, por favor, façam, copiem esse endereço e deixem salvo no navegador de vocês para que tão logo termine aqui a sessão, vocês façam a confirmação de presença, desculpa. E eu quero só falar da minha alegria, professora Alana, né? É muito bom ter uma professora da educação básica aqui conosco, partilhando conosco, né? Porque aqui nós estamos num processo literalmente de troca. Cada um fala das suas experiências, cada um fala das suas bagagens, um aprende com o outro. E como é bom quando a gente tem essa tranquilidade no diálogo, essa horizontalidade no diálogo, sem aquele pedestal de que quem detém o conhecimento é a universidade, né? Sim. Aqui tudo é feito da forma mais horizontal e parceira possível. E ao te agradecer, Alana, eu te agradeço pela boa vontade desde o primeiro contato, pela parceria, pela gentileza, né? Que bom que nós estamos viabilizando, de certa forma, para além dos conhecimentos e da troca, para nós que fomos testemunha da sua apresentação, de certa forma, nós também estamos te dando a oportunidade de conhecer novos colegas, de conhecer novas pessoas, de fazer novos contatos com colegas de todas as partes do Brasil, e a gente ganha nessa troca, né, gente? Nós vivemos tempos tão difíceis, tão duros, tão obscuros, que a gente se fortalece no contato com o outro, na percepção de que nós não caminhamos sozinhos. E eu acho que esse foi um momento para isso também. Te agradeço muito uma vez mais, professora Alana, te parabenizo pela gentileza, sempre, em todos os momentos. Ficamos muito felizes pela sua pronta recuperação, que não deu para sua garganta aguentar conosco, né, Alana, na quinta-feira, mas hoje, apesar das 6 aulas matutinas, você esteve aqui, sua voz durou até o final da oficina, isso é ótimo. E brincadeiras à parte, a gente sabe que essas nossas vidas, enquanto professores, elas não são fáceis, e nesse momento de aulas remotas, nos tempos pandêmicos, elas são ainda mais difíceis, né? Então, obrigado também pelo seu esforço. E eu quero aqui, não posso deixar de fazer uma saudação especial a todos que estão aqui. Gente, nós temos colegas aqui de 12 estados diferentes, eu acho isso super rico, né? Numa tarde de segunda-feira, reunir professores de 12 estados diferentes numa sala do Meet aqui. É muito legal, muito obrigado. E reforço minha gratidão, de forma muito particular, aos colegas da Escola Madre Francisca, na figura do professor Hugo, de todos os colegas aqui representados. Como é bom quando a gente tem uma escola sendo pensada coletivamente, né? Porque o Hugo, ele está gestor, mas ele é professor, e a gestão dele é pautada nessa perspectiva da partilha, né, Hugo? E eu sou testemunha do belo trabalho que você e seus colegas do Madre Francisca vêm desenvolvendo. Então, muito obrigado. Gente, para quem ficou com alguma dúvida, né, quer continuar esse diálogo com a professora Alana vai disponibilizar os contatos dela. E lembro, gente, que dentro de alguns dias, possivelmente na quarta e na quinta-feira, essa gravação estará disponível no canal do PIP Geografia no YouTube, certo? Para que mais e mais pessoas possam ter contato com essa ferramenta do Jamboard e particularmente com a oficina ministrada pela professora Alana. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora Alana, é com você. Daniel, você consegue fazer... Eu vou falar um número e a gente vê o número da pessoa. Consigo, mas deixa só eu compartilhar aqui a tela para que ótimo. Seja totalmente liso o nosso sorteio, né? E mais do que isso, honesto, né? Por enquanto, gente, nós temos 25 presenças confirmadas aqui no site, mas não tem problema. O que importa é que a pessoa esteja aqui no ato do sorteio. Nós oferecemos 35 vagas, abrimos 6 vagas adicionais, então de 1 a 41. Deixa eu só compartilhar a tela aqui do sistema. Eu vou deixar aqui... não, eu não vou compartilhar, não, porque senão vocês vão ver os números, né? A Alana vai ver o número também. Então, Paola, sim, eu compartilho uma vez mais o link de confirmação de presença neste exato momento.
Aqui está, sem problemas. Alana, um número de 1 a 41, então. 1 a 41. E lembrando, qual é o livro mesmo que você vai sortear? Eu vou sortear o livro Metodologias Inovativas e eu envio, não se preocupem, sem custos, para a pessoa que ganhar. Não, mas eu quero me inscrever também, organizador, então também pode participar do sorteio, poxa, também quero o livro. Não, beleza. Aí eu vou... 20, o número 20. Número 20, ok. Deixa eu compartilhar aqui. Vai ser surpresa para mim, porque eu também não estou com tela aqui. Deixa eu só compartilhar. Uma guia, plataforma de gestão, creio que seja essa aqui. Número 20, Jamile. Jamile não está presente. Certo? Então, vou descompartilhar a tela. Número 20 não está presente, Alana. Perdeu o livro, né? Jamile, da Universidade Federal do Pará, inclusive, não está presente. Perdeu a oportunidade. Número 13. 13. Vamos ao número 13. Número 13. Elaine Antunes de Souza. A Elaine está por aí? Ela estava? Ainda está? Está, então, parabéns, Elaine. Olha. O livro veio para Goiânia. Obrigado. O diretor vai requisitar. Pede para a Alana mandar para a escola, de repente o livro espera um pouquinho, né, diretor? Vou compartilhar o livro. Diretor. Aí, me manda um e-mail para eu poder te passar meu número de WhatsApp para a gente... Só para você mandar as informações? Tá. Vou mandar aqui no chat, tá? Te mandei o meu e-mail, para caso você queira... Tá. Isso, fica mais fácil. Aí você envia para a professora Alana, Elaine, seus dados, e o livro chegará sem nenhum custo na sua casa. Muito obrigado também por mais essa gentileza, professora Alana. Pensava que o livro cairia aqui em Palmas, né? A esposa estava inscrita, mas não deu certo. Passou perto, mas não deu certo. É a lisura do processo, enfim. Gente, de nossa parte, creio que era isso, né, professora Alana? Sim. Mas a gente reforça uma vez mais o agradecimento a todos e todas. Aqueles que já confirmaram a presença, fiquem bem tranquilos. Aqueles que não confirmaram, por favor, o façam, tá? Até às 17h59. Hoje à noite o certificado é liberado no sistema para vocês. Basta vocês acessarem o link da plataforma Eventos da UFT e realizam o download diretamente lá. Vocês recebem um e-mail, tá? Avisando que o certificado está disponível. Basta vocês entrar lá na plataforma da UFT e fazer o download. Professora Alana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pedro, muito agradeço. Obrigado pela monitoria. Colegas do PIP, muito obrigado. Foi um prazer, uma experiência ótima. Antes de devolver pela última vez a palavra para a professora Alana, só reforço, gente, a partir do dia 30 de setembro, o PIP Geografia ele vai começar com o seu ciclo de formações continuadas. Serão 7 encontros com temas bem relevantes sobre a geografia e ciências afins. E a gente já conta com a parceria também de todos, de forma muito particular o professor Hugo, né, que vai nos ajudar nessa interface com a formação continuada dos nossos colegas. E professora Alana, gratidão eterna nossa dos colegas do PIP Geografia da Universidade Federal do Tocantins. As portas aqui estão sempre abertas para você e para todos os demais colegas que estão conosco. Obrigado mesmo, viu, Alana? Gente, eu que agradeço, muito obrigada por estarem aqui. Eu achei que não ia vir ninguém, eu fiquei super nervosa, mas a Daniela falava, não, já tem 30 inscrições, 40 inscrições, eu comecei a ficar nervosa. Mas muito obrigada pela presença, obrigada, Daniel, pela proposta. Qualquer coisa, estamos aí, vamos desenvolver outra coisa para dar certo. Aliás, qualquer ajuda nessa gamificação do Jambos também estará disponível, se os professores quiserem. Podem falar comigo. E é isso, obrigada, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Alana, obrigado, colegas. Gente, nesse momento aqui eu encerro a gravação, tá?